Ok, até agora falamos sobre vários tipos de dados no C Sharp. A gente examinou aí tipos primitivos como int, char, float, bool e alguns outros conhecidos, né? Classes, structures, array e strings. Anteriormente a gente já disse, né, que array e string são classes. Então, durante as demonstrações a gente viu que quando a gente usa a palavra-chave string, ele mapeia a classe string e o mesmo ocorre para array. Quando a gente usa a palavra-chave array, mapeia a classe array. E isso nos leva a um tópico interessante. No C Sharp, essencialmente, temos dois tipos principais a partir dos quais criamos novos tipos. De um lado a gente tem classes, do outro lado a gente tem structures. Tudo que a gente aprendeu até agora ou é classe ou é structure. Por exemplo, todos os tipos primitivos são structures. Lembra que eu falei para a gente usar structures para coisas pequenas do tipo RGB color ou um ponto cartesiano? Esses tipos pequenos eles levam 8 bytes. É por isso que internamente eles são definidos como structures no .NET. Arrays e strings são classes. E também a gente pode criar classes personalizadas, como aquele exemplo da person e da calculator. No C Sharp, structures e classes são tratadas de maneira diferente em tempo de execução em termos de gerenciamento de memória. Portanto, se o seu programa não se comportar da maneira como você espera, você vai ter problemas. Structures são o que a gente chama de value types, enquanto classes a gente chama de reference types. Quando a gente cria uma variável que é uma value type, uma parte da memória é alocada num local que chama stack. Essa alocação de memória é feita automaticamente para que você não precise se preocupar com isso. E quando essa variável sai do escopo, ela é imediatamente removida em tempo de execução pelo CLR. Com reference types, o programador precisa alocar memória. Lembra que quando a gente vai criar um objeto do tipo classe, a gente tem que usar o operador new? Quando a gente vai utilizar a classe? E isso faz o quê? A alocação de memória para esse objeto. Isso acontece numa área diferente, chamada heap. Não mais stack, mas heap. E aí, essa memória, heap, é mais sustentável. O que isso significa? Se você cria um objeto e de repente sai do escopo em tempo de execução, esse objeto que está na heap, ele continua existindo por um tempinho um pouco maior, não vai ser removido imediatamente. E depois, existe um processo chamado Garbage Collection, que em tempo de execução, ele cuida disso para nós, ele remove aquele objeto de lá para nós. Então, essa foi a teoria sobre Value Types e Reference Types. Em termos mais pragmáticos, o que você precisa saber é que quando você copia um objeto para uma nova variável, dependendo se esse objeto é reference types ou value types, vai ter resultados diferentes. Então agora vamos para o Visual Studio para eu mostrar para vocês como isso funciona lá nos códigos.